Bom dia, meus amores. Espero que vocês tenham dormido bem, tenham acordado bem, para a gente começar aqui hoje a nossa aula de ciências, tá? Hoje nós vamos falar sobre os moluscos. A gente já falou sobre os poríferos, os quinidários, plateumintos, né, matelmintos, né? Hoje a gente vai falar sobre os moluscos. O capítulo 18, ele fala sobre os moluscos e os anelídeos. Como vocês sabem, eu sempre divido aí, cada aula a gente fala de um filo, para não ficar muita informação e para que vocês possam entender, né, compreender as particularidades de cada filo. Tá? Os moluscos, gente, são animais que possuem corpo mole, que vivem tanto na água como na terra. A gente vai ver que tem esses dois tipos. E os anelídeos são vermes também. A gente já estudou, né, os vermes do filo Platelmintos, dos Nematelmintos. E os anelídeos são vermes que possuem anéis em seu corpo, tá? Mas vamos nos ater aos moluscos, que é o assunto da nossa aula de hoje. Acredito que todo mundo já ouviu falar, né, dos moluscos, principalmente as conchinhas, né, os búzios que a gente encontra em praias. Então, ali já viveu uma espécie que faz parte dos moluscos. Como vocês podem ver aqui, nós temos vários representantes, todos eles são animais invertebrados. Até o momento, nós estamos estudando apenas animais invertebrados. Depois, nós vamos começar essa categoria dos vertebrados, certo? Como eu falei, eles podem viver tanto em ambiente terrestre como em ambiente aquático, em água doce, certo? Em água salgada. E os principais exemplos, né, como a gente pode visualizar aí, são caracóis, caramujos, mariscos, polvos, lulas também, ostras, que a gente conhece também, mexilhões, lesmas. A gente vai falar um pouquinho, né, das particularidades deles. Vamos falar sobre os aspectos corporais, né, as partes do corpo que são importantes para que a gente possa distinguir os animais desse filo. Todos são invertebrados de corpo mole, certo? Apesar de eles apresentarem uma concha que é mais durinha, né? A concha externa, o corpo deles, todos são corpos moles, tá? Geralmente as conchas quem apresentam são as ostras, os caramujos e os caracóis. E tem aqueles, gente, que a gente pensa que não tem concha, mas tem concha interna, que um exemplo são as lulas, elas possuem essa concha internamente. Aqui a gente vai ter uma novidade, certo? De que difere dos filos anteriores. A gente viu aí, começou com animais que só tinham um orifício de entrada, né? Não tinha sistema digestório incompleto. Aí a gente chega no sistema digestório completo e aí a gente vai aumentando aqui as características que eles vão desenvolvendo dentro do seu corpo. E a gente já tem aqui a novidade que é o sistema circulatório. Então, a partir dos moluscos, nossos animais vão apresentar esse sistema circulatório. Ele é responsável pelo transporte de sangue? Não, né? Não apenas o transporte de sangue, mas o sistema circulatório ele está muito relacionado também ao transporte de oxigênio, porque aí a gente pensa sempre no sangue, mas o sangue ele leva oxigênio, leva nutrientes, entendeu? Então, quando a gente fala de sistema circulatório, a gente vai falar de transporte de nutrientes e transporte de oxigênio para todas as células do corpo, certo? Seu corpo, gente, é dividido em 3 partes, como vocês podem ver aí nessa figura, tá? Vai ter a cabeça, vai ter os pés, né? O pé tá, utiliza o pé tá aí na frente, tá, gente? Mas o pé, toda essa parte aí de baixo dele, certo? E ele possui a sua massa visceral. Quando vocês pegarem um livro, eu acredito que já tem gente que esteja acompanhando um livro, pode abrir na página 229 para vocês verem as outras partes, né, de um caracol que a gente vai falar. Vamos falar primeiro, gente, sobre a rádula. A rádula é uma espécie de língua,
só que é uma língua raladora. Como é essa língua raladora? Percebam aqui que na figura ela apresenta como se fossem uns dentinhos, tá? E aí ele coloca esses dentinhos para fora, que vai servir para raspar o alimento. Como geralmente os moluscos eles se alimentam de algas, então essa língua raladora aí ela vai pegar com essas fileirinhas de pequenos dentes, vai pegar o seu alimento que ele viu ali, ó, e trazer para dentro, ó. Vai cortando e trazendo para dentro. Assim eles vão se alimentar. Então essa espécie de língua raladora se chama rádula. A ostra, gente, não possui, tá? É a exceção dessa regra de que todos os moluscos possuem rádula. Certinho até aí? Vamos falar agora, gente, sobre o pé musculoso. O pé musculoso, certo? Que é toda essa parte aqui, serve para o deslocamento do animal. Para que isso funcione, ele tem uma glândula chamada glândula pedal, que toda glândula ela produz algum tipo de secreção, né? Algum tipo de muco. Então, essa glândula que está aí, meus amores, o que ela vai fazer? Ela vai produzir um muco que vai servir para várias coisas. Vai servir para grudar essas algas. Então, além da língua raladora, ainda vai contar com esse muco, certo? Para grudar essas algas, para que ele possa se alimentar. E também vai servir, olha para isso, para marcar o caminho de volta. Então, quando você vê ali, ó, aquele caracolzinho que deixou um caminhozinho ali, ó, molhadinho, é porque ele está marcando o caminho dele para não se perder, certo? Não confunda os caracóis apagando o caminho dele, gente, é muita maldade, certo? E tem também a função de achar o parceiro para o acasalamento. A gente vai perceber que alguns animais têm algumas formas de atrair os parceiros para acasalar. E aqui é onde os moluscos, eles encontram a sua característicazinha aí para chamar os seus parceiros. Então, esse pé musculoso, meus amores, ele não serve apenas para o deslocamento. Como a gente viu, vai servir para alimentação, vai servir para marcar o caminho e ainda achar parceiro de acasalamento, certo? A massa visceral, gente, ela fica protegida, como vocês podem ver aqui, ó, pela concha. A gente tem a concha e tem a massa visceral que está aqui dentro. Lá está localizado os órgãos internos dos moluscos, por isso que precisa ser tão protegido, porque os órgãos internos estão ali. A mesma coisa, gente, né? Os nossos órgãos internos estão protegidos aí pelos nossos ossos. E aqui quem vai proteger, como eles não têm ossos, né? São invertebrados, quem vai proteger vai ser a concha, certo? E em alguns animais, como as ostras, ela vai ser responsável pela formação da pérola. Eu não sei se vocês já leram, né, sobre a formação da pérola, mas é muito interessante. Ela surge por causa de um incômodo, né, na ostra. Geralmente, alguma partícula que não deveria estar dentro da ostra vai parar lá dentro dela. Pode ser um grão de areia. E aí ela começa a produzir uma substânciazinha que vai forrar esse objeto, que ela não pode entrar em contato, né, com esse objeto, para que proteja, ela fique protegida. Então, ela solta uma substânciazinha que vai envolvendo. Quanto mais tempo ela fica forrando essa substância, maior a pérola vai ficar. Mas a pérola, gente, é muito difícil achar ela redondinha, tá? E aí ela é muito rara, a redondinha, porque vai formando. Então, tem gente que pega essas ostras e coloca em um local, faz tipo um reservatório, um criadouro, tá? Dessas ostras, para fazer a comercialização dessas pérolas. Porque a gente sabe que tem muitos colares, né? Que as pessoas usam. E aí, geralmente o Japão que faz isso, eles colocam alguma partícula, né, dentro da ostra e ela começa a produzir a pérola. Geralmente demora uns 3 anos para que a pérola fique pronta, tá? Mas vamos voltar aqui. Em muitos moluscos, gente, nós temos a concha, certo? Essa concha, ela vai ter algumas variações. Como eu falei, vai ter animais que vai ter dentro da concha
aliás, a concha dentro deles. Vai ter animais que vão apresentar uma concha para se proteger, outros que vão apresentar uma concha mais espiralada. A gente vai falar um pouquinho. Isso é... além disso, gente, a gente tem também a cabeça que apresenta esses tentáculos aqui. Esses tentáculos são a estrutura que vai ajudar, né, os sentidos do molusco, como visão e tato. Certinho? Alguns moluscos apresentam a concha como se fosse duas peças, uma fechando a outra. Tipo aqueles búzios que a gente encontra. Às vezes a gente não dá a sorte de encontrar aqueles que se fecham, que fica um grudadinho no outro. Então, ali são os bivalves, tá? Toda vez que eu pego algum molusco que ele tem essas conchas que abre e fecha, são chamados de bivalves. Inclusive, é uma classificação dos moluscos que a gente vai ver mais à frente. Quando eu tenho um caracol, caramujo, a concha ela vai ser espiralada, ou seja, em algum formato de espiral. Como a gente pode ver aqui, mas a gente tem outro tipo de espiral também que eu vou mostrar mais à frente. Nas lulas e nas sépias, a concha é interna. Aqui, como vocês podem ver, as bivalves, né, que eu falei. Aqui, ó, outra forma de concha espiralada. E aqui tem outra forma de concha também, que a gente pode encontrar, certo? Mexilhões, ostras e mariscos, meus amores, vão pertencer a uma classe chamada bivalves, né? Que são essas conchas de duas valvas, né? Ela abre e fecha, como eu acabei de falar. Eles podem ser encontrados tanto em água salgada como em água doce. Se locomovem com a ajuda de dois sifões. Então, isso aqui, gente, vai servir... Isso aqui, o movimento de abrir e fechar, serve para que ele possa se locomover dentro da água, certo? Vai dar um impulso, o abrir e fechar vai dar um impulso, tá? Além disso, gente, eles também, os bivalves, eles são animais que são filtradores. Eles filtram a água e aí vai retirar da água partículas de alimento. O problema, né, que tá nessa filtração é que quando a água é poluída, eles vão, né, beber essa água poluída, então dentro deles vão acabar ficando substâncias tóxicas. E aí as pessoas vão comer, né, esses animais, e quando comem, acabam ficando com intoxicação alimentar, porque esses animais bivalves, eles foram contaminados pela poluição. E aí, geralmente, vai sentir dor de cabeça, dor de barriga, muita diarreia, vômito, febre, né? Vai depender do grau de intoxicação. E esses animais aquáticos geralmente tendem muito a dar infecção intestinal, a dar intoxicação. Sempre passa na televisão que algum local foi interditado, né? Algum local que vende essas espécies marítimas foi interditado porque muitas pessoas começam a apresentar esse tipo de intoxicação e é bem perigoso mesmo. A gente já falou dos bivalves, né? Vamos falar também dos... Aqui tem, né? Os bivalves, como vocês podem ver, tá? A ostra, certo? Eu tenho também os mexilhões e tenho também os mariscos, tá? As pessoas comem muito isso aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar de lambreta, se alguém já comeu, mas também é uma classe aí dos moluscos. Aqui a gente tem uma ostra com uma pérolazinha dentro. Inclusive, o livro de vocês traz essas informações sobre a pérola, tá? Se vocês quiserem dar uma lida, eu acho muito interessante falar sobre isso. Está na página 231 e 232. Vamos agora falar, gente, dos cefalópodes. Nesse grupo, a gente tem os principais representantes, como lulas, polvos, náutilos, e tem também as sépias. Depois vocês dão uma pesquisadinha no Google para vocês verem a figurinha das sépias. Eu achei essa daqui tudo coladinho, acabei nem procurando. Por que eles são chamados de cefalópodes? Porque cefalo, gente, significa cabeça e podes significa pés, tá? Eles não têm um pé único, como os bivalves apresentam, né? Os gastrópodes e os bivalves. Eles apresentam
o pé dividido em braços. Como vocês podem ver aqui, você olha para o pé, mas na verdade é um braço. Então, através desses pés aí, eles conseguem se locomover e também capturar alimento, né? Geralmente tem mais de uma função. Muitos deles apresentam algumas células. Essas células, elas mudam de cor. E aí ajudam eles a se proteger, né, dos predadores. Essas células são chamadas de cromatóforos, certinho? Eles também têm, gente, uma bolsa de tinta que eu não sei se vocês já viram, né? Esses animais, eles apresentam como defesa. Eles soltam um tipo de tinta na água e isso é meio tóxico. Aí os animais, isso ajuda eles a fugirem dos seus predadores. Com certeza você já deve ter escutado falar sobre isso. Eu até procurei um gifzinho, mas não encontrei. E na página 233 do livro de vocês podem visualizar um polvo que ele usou dessa célula que faz com que ele mude de cor para se camuflar na Terra. Pode olhar aí na página 233, vocês podem ver aí como é bem legal. Continuando, gente, vamos falar dos gastrópodes, né? A gente já usou aqui o exemplo dele, né, do caramujo. Mas não é só o caramujo, tem o caracol, tem também as lesmas, né? Eu não sei vocês, mas quando eu vejo uma lesma, ai, gente, eu não gosto de lesma. Vocês sabem que eu odeio matar bichinhos, né? Eu não gosto que mate nenhum bicho, mas a lesma eu faço o possível para empurrar ela sem olhar, porque a parte de baixo, né, é bem branquela, assim, eu fico com mais nojo ainda da parte de baixo dela. Mas eu odeio topar uma lesma. E gente, eu descobri esses dias, né, que elas andam até pela parede, assim. Eu vi uma próximo da minha casa, assim, tava andando na parede. Eu fiquei morrendo de medo dela entrar dentro de casa. Mas a lesma faz parte dos moluscos, né? Dessa classificação aí que a gente está vendo dos gastrópodes. E também tem um significado esse nome. A gente já viu que os bivalves são duas valvas, né? Nos cefalópodes, eles apresentam um pé na cabeça. Agora a gente vai falar dos gastrópodes, que gastro, gente, significa estômago, né? Por exemplo, a gente fala gastrite, gastroenterologista. E pode, como a gente já viu, significa pés. Mas peraí, tia Liz, pés no estômago? Gente, eles se movem porque eles têm um pé achatado, certo? E aí, eles também podem ser encontrados ocupando tanto lugares terrestres como lugares marítimos, certo? Água doce, principalmente. Quando eles se sentem ameaçados, gente, eles se encolhem aí dentro dessa concha e eles se fecham. Tem uma placa que vai ser chamada opérculo. Essa placa a gente vai estudar também mais à frente, quando a gente vai estudando os peixes. Mas eles também têm essa placa denominada opérculo. Então, toda vez que eles apresentam algum perigo, eles conseguem visualizar que eles estão em algum local onde eles vão ser atacados, eles se escondem dentro da concha, ou então eles se embolam, certo? Para que eles fiquem protegidos. Vamos falar sobre a reprodução. A reprodução deles, gente, é sexuada, né? Como a gente pode ver, eles têm representantes monoicos e dioicos, a gente já falou sobre isso, né? Geralmente, eles possuem o sexo separado, né? Tem o macho e tem a fêmea. Geralmente, a maior parte aí. O desenvolvimento, gente, é direto. O que é o desenvolvimento direto e o que é o desenvolvimento indireto? É assim, quando eu tenho um animal que ele nasceu, ele é idêntico ao seu genitor, ele só faz crescer, eu tenho um desenvolvimento direto, tá? Quando um animal, primeiro ele nasce como se fosse uma larva, e aí depois ele vai mudando o seu corpo com o tempo, ele vira um animal totalmente diferente dessa larva, né? A forma que ele nasceu. Isso é chamado desenvolvimento indireto. Geralmente isso acontece nos gastrópodes e nos bivalves,
tá? Porque eles possuem esse estágio de larva, como a gente pode ver aqui, ó, que são as trocóforas, tá? Daqui dos gastrópodes, como vocês podem ver, certo? Então, a larva é essa coisinha esquisita, tá? E eles acabam virando aqui os caracóis, certo? Entenderam o que é desenvolvimento direto e indireto? Os cefalópodes vão apresentar o desenvolvimento direto, então eles só fazem crescer. Eles são iguais, o polvo, a lula, eles já nascem daquele jeito, eles só fazem crescer. Tem também, gente, uma particularidade na questão da fecundação. A fecundação pode ser interna e pode ser externa. O que é isso? A fecundação interna, como vocês sabem, toda vez que a gente fala de fecundação, a gente está falando de encontro de gametas, né? A fecundação interna é quando acontece dentro do corpo da fêmea, certo? Isso aí vai acontecer os cefalópodes e os caracóis de jardim, né? Como vocês podem ver, eles estão acasalando aqui. Então, os espermatozoides vão entrar, certo? No corpo da fêmea e vão fecundar o óvulo lá dentro, tá? Já na fecundação externa é algo muito interessante, porque é como se os machos soltassem os espermatozoides e as fêmeas soltassem os óvulos na água, e aí os espermatozoides encontram esses óvulos dentro da água. Essa é a fecundação externa. Isso acontece nos bivalves, tá? E nos gastrópodes. E ainda tem algo muito interessante, que é quando os machos, eles jogam o espermatozoide na água, só que aí a água vai levar para o óvulo, mas não o óvulo fora, né? Se o espermatozoide encontra o óvulo fora do corpo da fêmea, é fecundação externa. Mas esse caso aqui que é interessante é que o macho ele solta o espermatozoide dentro da água e ele vai nadando até o corpo da fêmea, ele vai fecundar o óvulo dentro da fêmea, tá? Então é uma fecundação dupla, meio interna, meio externa, entendeu? Então tem essas partes bem interessantes para a gente que a gente possa ver. Ai, tia Liz, essa figura pode estar meio assim, né? Talvez tem gente que tem agonia por ver esses corpinhos moles e bem... Parece que estão bem molhadinhos, né? Com a secreção. Isso aqui é para a gente falar, gente, sobre algumas relações ecológicas, né? Entre alguns animais. E aqui, meus amores, são os moluscos chamados teredos, tá? Eles são bivalves e eles perfuram a madeira e eles comem a madeira, eles são capazes de digerir a madeira. Geralmente, eles vivem em mangues, tá? A gente sabe que os manguezais, eles têm aquelas raízes, né, para fora, a gente já estudou sobre isso. Então, eles vivem lá e aí eles aproveitam os troncos mortos que caíram na água. Isso é ótimo para a natureza, porque libera nutrientes que vão enriquecer o solo, certo? Então, essa é uma relação ecológica muito, muito interessante. Tem também alguns moluscos que são predadores, como o polvo de anéis azuis. Eles caçam os peixes, gente, introduzindo veneno com a mordida. Então, é uma relação ecológica bem pesada, né? Ele morde, mata pelo veneno. A nossa aula de hoje vai terminar por aqui, porque a gente ainda vai falar sobre os anelídeos na próxima aula. E a atividade, gente, página 235, façam e me entreguem. Se der tempo, a gente corrige ainda hoje, tá bom, meus amores? Beijinhos, até a próxima aula.